Boa noite aí, Jussier. Boa noite, Diomário. Tudo bem com vocês aí? Boa Boa noite, tudo noite, bem? na tranquilidade aqui do nosso Salvador Yahushua, nosso Salvador e Exatamente, Criador, né? exatamente, Legal. exatamente. Estamos ao vivo mais uma vez para trazer uma bomba, né? Outras informações muito fortes. E o motivo dessa live estar sendo feita agora é porque ela decidiu ser feita agora. Nós não havíamos planejado, né? Nós não havíamos Isso. planejado fazer essa live. Mas as pesquisas, elas nos trazem informações e essas informações aí deixam a gente maravilhado, né, Jussier? E essas informações, Jussier, Diomário, elas têm que ser trazidas na hora. Não tem negócio de ficar esperando, vamos esperar para a semana que vem, vamos deixar para o mês que vem. Não. Quando as informações chegam através das pesquisas, né, nós devemos já imediatamente procurar passar essa informação no momento em que ela vem para ser passada. Não é verdade, Gilmário? Exatamente, exatamente. Para você ver, né? Nós havíamos planejado combinado para fazer alguma live? Não havia. A live Não que havia, tinha Não, programada para hoje já foi feita às 10 horas da manhã, né? exatamente. isso, exatamente, Mas as coisas não são como a gente quer, mas como o Yahusha quer. É. isso, exatamente. Olha o pessoal do chat aí, ó. Vocês estão Tudo é conseguindo na ver o hora pessoal Já do dele. chat? chegou, já chegou gente aí? Já tem Boa noite bastante a gente. todos aí. A Boa noite Nalva a Santos todos, na aqui, ó, paz, uma boa noite, a paz de Yahusha para você, Nalva. na, O Marcelo isso, Evangelista Martins, uma boa noite aí para você também, Marcelo. O Marcelo Francisco, Gustavo, entendeu? Já tem um povo de Arrucha já de prontidão aí, o Vinícius. Boa noite aí que para você, bom, hein? Vinícius. Um Que grande bom. abraço aí, a paz de Arrucha. Olha quanta gente já pronta aí, ó, para ouvir aquilo que nós temos recebido, né? Para poder passar para eles. O André, André Luiz Santos, o Marcelo Francisco. O Boa noite a André, todos vocês. boa noite a todos. A paz e a ruxa a todos aí do chat, gente. A sede é grande, hein? A É, sede é grande. Isso é bom demais ver isso, né? É bom demais. sim, é Não é bom bom? demais. Boa. É, O pessoal tá tudo com sede aí. Boa noite aí, pessoal do chat aí. Todos aí na tranquilidade do nosso Salvador Yahushua. quer começar as informações, Rodinei? Ou eu começo? Jussier, se você quiser trazer Oi. já de início a informação que você tem, pode dar início, Jussier. Pronto, eu vou ler aqui duas partezinhas aqui importantes na introdução, né, dessa live, que é a questão que realmente quem morre, né, quem faz esse sacrifício é o próprio Lúcifer. E as pessoas estão adorando, né, com a imagem do Jesus, mas é o próprio Lúcifer. Né? Quem tem o livro do Eduardo Spohr percebe claramente que é a própria imagem do Lúcifer, não há dúvida, né? Eu estava conversando aqui com o Rondinei hoje, né? E eu falei, Rondinei, a questão, né? Eu falei na live também hoje, a questão que o Lúcifer está solto do milênio, que ele imita o Yahushua, nós estamos no momento dele, entendeu? No momento do engano dele. Essa é que é a grande realidade, né? E como é que começou? Criação do universo, livro de Melquisedeque. Eu vou ler aqui na página 4, página 4, página 5, e vou ler a página 7. Olha só que coisa interessante. Ó. Ao longo, esse abismo revela-se insignificante aos olhos dos anjos. Ao longo, esse abismo revela-se insignificante aos olhos dos anjos. Como um pontinho sem luz. Mas, à medida que sua aproximação mostra-se em sua enormidade, o Criador, que a cada passo revelava aos anjos os ministérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo, as trevas. Olha só, Iarro guardando o segredo, as trevas, daquele abismo. Conseguiam
no teste da fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida, o próprio Yahushua. Página 7 agora. Deixa eu ver aqui, página 7. Página 7. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se um pouco atraído pelas trevas. Quem sentiu um pouco atraído pelas trevas? O próprio Lúcifer. O rei do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, olha só, nada pode ser encoberto de quem? De Yahushua. Acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descente que leva à morte. Quem foi que procurou a morte, Rondinei? Foi o próprio Lúcifer. O próprio Samael, Samael. de livre e espontânea vontade, vontade, ele decidiu ali, através da curiosidade que ele tinha, daquele ponto no universo, né, sem luz, procurar a própria morte. Porque os apócrifos, Jussier e Diomário, os apócrifos, eles nos dizem que Terron, ele escapou, né? Ele escapou e caiu aqui, entendeu? No plano físico. Ele escapou da mão de Yahweh e caiu aqui. Os apócrifos trazem essa informação. Nós sabemos que esse interesse pela morte, né, essa curiosidade para saber o que tinha além daquele ponto do universo, né, nós sabemos que quem teve essa curiosidade foi o próprio Samael. Exatamente. Aí, continuando aqui, ó. Continuando aqui, Dil e Rondinei e a todos. Ó. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Quem é o abismo profundo? É o próprio Terron, a própria morte. Contemplando-o, olha só, ele se contempla a própria morte, Rondinei, o Lúcifer. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê não poder compreender o seu enigma. Olha qual é o enigma da morte. Os seres morrerem. Continuando, ó. Retornando a seu lugar de honra junto ao trono, prostou-se ante o rei, o divino rei, e suplicou-lhe. Ele volta e suplica ao Pai. Pai, dai-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Você quer ver? Ante o pedido do formoso anjo, o Eterno, com sua voz expressiva de tristeza, disse-lhe: meu filho, você não foi criado para... meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, olha só que coisa. Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Eu cheguei da hora. Tem uma revelação aí muito bombástica, né? Que o Dil, né? A gente conversando agora há pouco, e o Rondinei crava, né? Crava realmente. Oi. Esse barulho dessa criança falando é aí onde você tá ou é com o Diomário? Eu
É Eu no acho que é a Dio. minha bebê aqui brincando ali. Ah, tá. É porque tá cortando um pouco aí Aham. a voz do Sai brincar Jussier, lá né? na cozinha. Ela tá avançando, a voz do Jussier tá cortando. É a pequenininha aqui brincando. Então Tranquilo. veja só. Quando Lúcifer quis conhecer os segredos das trevas e conheceu, né? Ele cria todo o ritual da morte e ele leva, né, os seres de Arruxo da fonte de vida a morrer fisicamente, fisicamente, porque ele não consegue, as trevas não tinham poder para aniquilar a fonte de vida que é Yahushua. As trevas não tinham esse poder. E como o Lúcifer não consegue vencer Yahushua, ele vence na mentira. Então ele impõe que um Salvador morre, que ressuscita o terceiro dia. Aí é contraditório, que daqui a pouco o Rodinei vai falar essa parte. Aí o Dio explana a ideia. Caramba, veja que tem 3 cruzes, três pessoas na cruz, e é o terceiro dia, ou seja, grau 33 da maçonaria. Agora podem falar agora a parte de vocês aí. Então, realmente, Yahushua nunca morreu e nem morrerá. E nós também, Exato. muito menos. Exatamente. Exatamente. E você vê que. Pode falar, Dil. E você vê que você leu o livro lá, né? Sai dela, povo meu, em inglês, né? Que traduzido, que o Rodney traduziu. E você vê da fusão, né? A fusão do Jesus Cristo com o Sol, né? Você vê da Sim. fusão. E analisando essa história toda, aí você vê que tudo aquilo, foi um ritual e foi uma fusão ali de Samael, né? Com as trevas ali para poder implantar o governo, né? Você pode ver que é tudo cabalístico, ali foi um ritual mesmo, a cruz Exato. a cruz ali o símbolo da morte, né? A cruz o símbolo da morte com três seres lá, né? E ressuscita no terceiro dia, né? E você vai analisar, não bate com as escrituras essa história. Você pode Não bate. se analisar, não bate, né? Eu ressuscitar no Não terceiro bate. dia, né? Como desceu o abismo e não tem cabimento, né? Então foi tudo Exatamente. ritual. Foi Não tudo um tem, foi um ritual de ritual. Samael ali para implantar o governo do bem e do mal, né? Na minha concepção, o próprio Samael é o primeiro ser que morre para que outros venham a morrer, né? Tanto é que as religiões... Essa é a minha percepção também a respeito disso, né? Samuel é o primeiro ser a morrer, conhecer as trevas, morre, e como ele sabe que a gente não morre, só ia sofrer, para ele é como se fosse uma brincadeira, né? É como se fosse uma brincadeira, aquela brincadeira de mau gosto. Foi justamente o que Samael fez. Você vê que Iago fala para ele, né? Meu filho, você é um ser de luz, né? Então ele precisava dessa fusão aí, desse ritual que Iago não dá o segredo, né? Exatamente. Não deixa ele conhecer as trevas para saber que existe esse ser, né? Que se você fizer pacto com ele, vai morrer, né? Só que ele consequentemente pensou que essa morte seria eterna. Mas quando eles tentam, de uma maneira, eles pensam que Yahushua não tinha mais poder do que essas trevas, a Yahushua tinha mais poder. Então, para não ficar feio a história para eles matam nossos antepassados, os hebreus, destroem os hebreus no passado, rouba os livros para a gente não saber as verdades, manipula as informações, cria uma história que o próprio Lúcifer é o primeiro que morre, né? E impõe essa mentira nas pessoas. Nossos antepassados sofreram muito por isso, né? Morreram, né? Foram humilhados.
né, foram humilhados, né? Muitos não suportaram as torturas e vieram a tirar, a perder o seu fôlego nesse corpo, né? Porque não foi fácil, essa atrocidade aí não foi fácil, né? E o mais interessante é que essas são as novidades da promessa de Atos 29. Teve um irmão que me perguntou aí, o que é a promessa de Atos 29? O que são essas promessas? Essas promessas, essas novidades da promessa de Atos 29, é que os olhos das pessoas iam se abrir, né? A mente ia se abrir, eles iam ter entendimento para descobrir a verdade que foi ocultada. Essa que é a promessa, né, de Atos 29. E a maior promessa, né, que o irmão me indagou aí, é que Yahushua aniquila a morte com o seu poder. Ele não morre, ele aniquila a morte, vence a morte e nos resgata de volta, né, ao paraíso. Aí algumas pessoas me perguntaram, e como é que funciona a questão da promessa? Gente, a promessa é que nós vamos entrar no paraíso. A promessa é essa, que nós vamos entrar no paraíso. Só que o sistema, ele manipulou as informações. Para você ver que para a gente descobrir as informações, são vários livros, né? E a Ruxa mostra, direciona a gente a essas informações. Não é fácil, porque a mentira foi imposta de uma tal maneira que eu falei com o Rondinei, eu falei para umas pessoas de Arruxo, uns não querem nem escutar, têm medo, e outros odeiam, né? E outros ficam calados. São várias as atitudes que as pessoas têm, né? Pode falar, Rondinei, aí pode falar, Dil. Para você ver que, como nós já havíamos conversado, né? E o pessoal aí do chat que está acompanhando essa live, vão poder agora raciocinar, né? Prestar um pouco mais de atenção agora no que vai ser falado também, né? Porque essa informação que nós iremos passar aqui é uma das coisas que vai começar a despertar o raciocínio que foi bloqueado pelo sistema religioso, né? O sistema, tanto religioso como secular, eles fizeram um planejamento através da religião para poder bloquear o raciocínio das pessoas. O sistema não quer que as pessoas pensem, que as pessoas elas venham a raciocinar. E em cima disso, Jussier e Diomário, em cima disso, nós iremos trazer agora aqui uma informação muito séria, algo que vai ajudar muitos dos irmãos que estão aqui assistindo essa live agora, né? E aqueles que também vão assistir posteriormente, a ver a manipulação, né? Através dessa informação, a manipulação será mostrada. Muitas pessoas, elas têm as escrituras que nós temos aqui nas Américas como algo sagrado. Entendeu? Só que algo que é sagrado, ele não pode ser corrigido, ele não pode ser atualizado, ele não pode ser a versão de hoje ou versão de amanhã, ele não pode ser a Bíblia da criança, a Bíblia do adulto, a Bíblia do pastor, a Bíblia da mulher, ele não pode ser nada disso. Entendeu? E tudo isso foi criado justamente para quê? Para causar uma confusão na mente das pessoas, para que as pessoas não raciocinassem e chegasse numa conclusão lógica a respeito da verdade apresentada pelo nosso Salvador Yahushua. Entendeu? A coisa é bem séria. E dentro dessas contradições, Diomário, dentro dessas contradições aí, Jussier, que nós observamos, e nós iremos dar início a uma série de lives, porque nós vamos voltar depois dessa live com outras informações contraditórias que nós encontramos dentro das Escrituras. Nós sabemos que existe uma grande variedade de contradições dentro dela, e hoje nós iremos apresentar apenas uma, que é para as pessoas que estão assistindo essa live,
elas conseguirem refletir, né, sobre essa questão. Não é verdade? José, eu vou ler alguns trechos da Bíblia aqui. Diomário. Viu, Gil? Isso. Temos que tirar essa ideia de morte. Oi? Temos que tirar essa ideia de morte da mente dos pessoal, porque ele venceu a morte, gente. Ele venceu a morte, entendeu? Exato. Já disse tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Como que alguém que venceu a morte pode ser derrotado pela própria morte? É um absurdo, né? É um absurdo, hein? É um absurdo. E venceu a morte e vai ressuscitar depois de 3 dias. Exatamente. Aí tá a questão. É impressionante, é o né? Seguinte, porque aqui ó, o pessoal que está assistindo a live e quiser anotar essa passagem aqui, nós iremos mostrar para vocês algo contraditório dentro da Bíblia do Almeida, tá? Nós só vamos falar hoje desse ponto. Existem várias contradições que serão trazidas numa sequência nas próximas lives para mostrar para você que foi criada uma história, foi criada uma mentira para ocultar a identidade do verdadeiro Salvador, que é Yahushua. E ele nunca foi esse Jesus que é ensinado e que é pregado e que é aceito em tudo quanto é religião. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12, Matitiarro, né? Eu acho que a partir de agora, chega de tanta mentira, né? Vamos começar a usar os nomes originais. Vamos começar a usar os nomes originais, que foram ocultados para que a gente não soubesse da verdade. Porque até esse nome Mateus, ele é um nome paganizado. O nome Mateus, ele não é um nome apresentado, o nome verdadeiro daqueles discípulos de Yahushua. O nome dele era Matitiarro. Matitiarro. E isso daí, Jussier, essa questão dos nomes, ela traz a nossa compreensão, o texto de Números 6:27. Porque ali no texto de Números 6:27, ali diz o seguinte: e porão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, o nome de Yahweh está inserido nos profetas. O nome de Yahweh está inserido nos nomes dos discípulos também. Entendeu? Então, esse nome Mateus, ele é um nome paganizado. E nós iremos deixar de usar esses nomes paganizados para trazer os verdadeiros nomes que já deveria ter sido trazido, lá atrás, né? Entendeu? Não é verdade? Vocês concordam com isso? Exatamente. Concordo, sim. Perfeito. Plenamente. Então, aqui no livro de Mateus, no livro de Matitiarro, né? Matitiarro, no capítulo 12 e no verso 40. Matitiarro 12, 40. Aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês observarem o que está escrito aqui, o que está escrito aqui, tá? Eu vou trazer essa informação através da leitura para vocês verem o que está escrito nesse trecho aqui de Mateus, de Matitiarro, capítulo 12, o verso 43. 40, verso 40. E aqui diz o seguinte, porque assim como esteve Jonas, olha só, porque assim como esteve Jonas, 3 dias. Quantos dias? 3. Olha, 3 dias, logo de novo, 3 dias. 3 dias e 3 noites, né? Porque assim Eles como misturaram as esteve Jonas, informações. porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como se fala o nome Jonas no oficial, Ionas. no original, Roninei? Ionas. Posso mandar uma informação aqui?
Pode. E Jonas não morreu também, tá? E Jonas também não morreu. Rondinei, vamos raciocinar. Se ele estava dentro de um peixe e ele depois saiu, como ele morreu? Tudo isso é ocultado, gente. Tudo isso é Sim. ocultado. Tudo isso é ocultado. Vem cá, primeiro, você acha que uma pessoa, Diomário, você acha que uma pessoa que fosse engolida por uma baleia, por um tubarão, ia ficar 3 dias vivo? No ventre do peixe? De maneira alguma. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é verdade? Então a questão é a seguinte, José e Diomário. Deixa eu só colocar aqui na parte aqui. Eu quero ler algo aqui para vocês aqui, ó. E o pessoal do chat. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, ó, agora. Aquele ladrão que é apresentado aqui, ó. Aqui, tá? Aquele ladrão que é apresentado aqui dentro da Bíblia do Almeida, o que existiu foi, além daquele suposto, que é chamado do imitador da justiça, que o Apocalipse de Pedro chama ele de imitador, de substituto, além dele que estava aqui, também existia mais 2, né? O ladrão, aquele que se arrependeu e aquele que não se arrependeu, não é isso? O que é colocado aqui dentro? Exatamente. Então, só que aí, vamos raciocinar. Vamos colocar o subconsciente para trabalhar. Entendeu? Aquele substituto que o livro do Apocalipse de Pedro chama ele de carnal, chama ele do templo de pedra e de morada de demônios. O Apocalipse de Pedro chama ele desses nomes. Quem quiser conferir é só ir lá e ler. Entendeu? Ali diz que ele disse para aquele ladrão que supostamente, né? Supostamente ele salvou. Olha só. Ele disse para ele: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu. Olha aí, José. Tá vendo, Dil? E Jesus, não Yahushua, e Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, vamos ver o ponto principal, o ponto focal dessa questão que nós estamos tratando aqui agora. Ele falou para aquele ladrão que havia se arrependido, que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, não foi isso? Ao mesmo tempo que esse relato traz essa informação, esse relato também traz a informação de que esse suposto substituto e suposto salvador, né? Ele morreria, desceria no abismo e depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Então, se ele desceu no abismo e depois de 3 dias ele ressuscitou, então ele não foi direto para o paraíso, como ele havia falado para aquele ladrão que havia se arrependido. E agora, como é que fica essa questão? Totalmente equivocada. Né? Uma interrogação grande. E é totalmente equivocada as informações que eles criaram para enganar as pessoas. Que eles criaram 3 cruzes, 3 pessoas, digamos assim, nas cruzes, e ressuscitando no 3º dia. Ué, aí você somando 3 mais 3 mais 3, 30, como é que pode uma coisa dessa? Aí você depois tem outro contexto dizendo que
Não, fica aí, você fica aqui e daqui a pouco você entra comigo no paraíso. Não faz sentido. Essas informações foram realmente para enganar as pessoas. Sim. Faz sentido. Você vê? Porque ele disse, por exemplo, a Neuza Figueiredo, ela está dizendo que não está entendendo nada. Nós iremos repetir, tá? Nós iremos repetir essa questão para que todos possam entender o motivo dessa contradição apresentada dentro da Bíblia do Almeida. Porque, veja bem, olha só, pessoal, o substituto, ele não disse para o ladrão que supostamente seria salvo que ele entraria no paraíso naquele mesmo dia? Ele disse que entraria no paraíso no mesmo dia. Hoje mesmo, ele disse para ele, deveras eu te digo hoje. Olha só, deveras eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se ele estaria no paraíso, naquele mesmo dia, como que ele só ressuscitou depois de 3 dias? Conseguiram entender, realmente, pessoal? Como que ele ressuscitou? A própria Bíblia, a mesma Bíblia que diz que, né, o relato diz que ele entraria no mesmo dia no paraíso, também traz a mesma informação de que ele só ressuscitou no 3º dia. Então, se ele ressuscitou no 3º dia, ele não entrou no paraíso no mesmo dia, como ele havia dito para o ladrão que supostamente seria salvo. Para quem está com o mínimo da mente aberta, não engole essa história, não. Não, e vamos analisar uma coisa, Roninei. Vamos analisar uma coisa. Yahushua, né? Yahushua, ele vai no Monte da Transfiguração, né? Aí leva os seus mensageiros, né? Que sempre andava com ele. E Yahushua, naquele momento, ele revela-se como, né? Aos apóstolos. Os apóstolos ficaram assim. Para eles são maravilhas que eles nunca imaginavam. Eles sabiam porque eles tinham lido, porque eles foram escolhidos, né? Mas eles não imaginavam, quando se transfigura, né? Se mostra para eles como ele realmente é. Nossa, os apóstolos ficaram maravilhados de joelho. Eu acho que eles saíram bolando no chão de alegria, né? Foi. E ele fala para eles, né? Eu vou vencer a morte, né? Porque eles pensavam que realmente Yahushua ia morrer. Exato. Porque lembra que Yahushua disse: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Esses ladrões e salteadores já tinham mudado tudo. Eles já tinham mudado tudo. Aí quando Yahushua revela-se lá, e eles tentam matar Yahushua, e Yahushua aniquila a morte, né? Vence todos os seus opositores maldosos. Aí foi que ficou claramente subentendido que eles ocultam essa informação e eles mostram o próprio Samael, o próprio Lúcifer, né, no seu ritual de sangue, que conheceu as trevas, né, que levou muitos, né, às trevas. Por isso que eu falei numa live aí uma coisa muito interessante. E eu estava conversando com o Dil hoje à tarde. Digo, se Yahushua voltasse hoje, a gente sabe que o nome dele é Yahushua e sabe da cor dele, né? Sabe da cor de Yahushua. Apocalipse 4:3. Olha que coisa interessante, né? Para refrisar. Apocalipse 4:3. E esse, olha só, eles não colocam Yahushua, eles dizem esse, olha só.
E esse que se achava sentado, olha esse, olha só. Olha como eles colocaram um sobrenome, um adjetivo, um pronome a Yahushua. Olha o pronome que eles dão a Yahushua. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, Yahushua. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto. Veja que o arco-íris é cor de sardônio. Ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles 24 anciões. Eu creio que sejam esses patriarcas, tá, Rondinei? Eu creio que sejam os patriarcas que João já tinha visto. Yahonan, né? Yahoshanan. Vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroas de ouro. Eu creio nessa informação. Até porque os 144 mil também está inserido dentro desse mesmo contexto. Porque o Apocalipse diz que eles serão reis e sacerdotes lá em Sião. Exatamente. Olha aqui, continuando. Ó. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Yahushua, de Yahru. E há diante do trono, veja que aqui ele não coloca 2, ele coloca 1. Eu vi um semelhante. Há diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. Olha só como é o aspecto de Yahushua, Rodinei. É uma coisa que quando a gente vê, a gente vai ficar assim, nossa, a alegria vai ser imensa. Vai ser algo inexplicável. Então, inexplicável. Olha só que coisa, ó. Semelhante a um cristal. E também, no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Gente, essa semelhança de Yahushua aqui, em Apocalipse 4:3, é impressionante. Imagine um jaspe da cor de sardônio semelhante a um cristal. Não existe aqui na Terra, tá? Não existe aqui na Terra. Exatamente. É impressionante. Imagine o poder de Yahushua. Pode falar, Dil. Pode falar, Dil. Não, tá tranquilo. Não, pode falar, Pode continuar. Pode continuar. Pode falar, Rodney, pode falar. Para você ver que essa daí é apenas a ponta do iceberg. Essa informação que nós estamos trazendo nessa live, ela é apenas a ponta do iceberg. Por debaixo vai ter muita coisa que nós iremos trazer nas lives, né, na frente, mostrando essas contradições que foram, essas modificações, e essas modificações, elas foram provocadas por quem, Diomário? Eu falhou aqui, eu não entendi a pergunta. Repita para mim, Rodney. Essas modificações feitas dentro da Bíblia do Almeida, né, elas foram feitas por quem e aonde? Você lembra? Tudo nos concílios, né? Exatamente. Todos nos concílios. Exatamente. Os concílios de Nicéia. Houve essas trocas de nomes aí, e esses Constantino aí, troca de nomes e tudo, né? Tudo que foi modificado. Exatamente. E pode falar, José. Não, foi vários concílios, né, Rodney? Foi vários concílios, né? Foi muitos. Vários. Foi muitos. Tem muitos. São muitos mesmo, são muitos. Né? São muitos. O livro Sai Dela, Povo Meu, né? Mostra que o próprio Constantino, ele matou o próprio filho, né? O nome é parecido com Jesus aí, o nome do filho, né?
matou o próprio filho. Continuando esse ritual de Lúcifer, de morte. Sim. Gente, Você pode ver que é tudo semelhante, né? Exatamente. Imagina você matar o próprio filho. Rapaz, olha que coisa. Nossa, é um absurdo. Tudo semelhante ao ritual de Samael. Exatamente. Tudo. A história apresentada, a história de César Borgia, apresentada dentro dos livros, diz que ele foi assassinado. Olha só, a história de César Borgia diz que ele foi assassinado. Assassinado por quem? Exato. Que era amigo íntimo de Constantino. O próprio pai, que era o Alexandre VI. Alexandre VI, né? O Papa Alexandre VI. Exatamente. Todo ritual, né? Todo ritual. E eu vou dizer para você aí, esse corpo aí, desse Jesus, desse Lúcifer aí, desse César Borgia, no livro Maquiavel é bem claro isso aí. Maquiavel é a própria personificação de Lúcifer. Só que eles mudaram os contextos. Esse corpo dele, Rondinei, está guardado, hein? Ele está guardado. Ele não foi destruído, tá? Foi um ritual que eles fizeram com esse corpo desse César Borgia aí, que você, quando lê o livro lá de Eduardo Spohr, o próprio rosto do César Borgia é o próprio rosto de Lúcifer. Não muda nada. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que todos adoraram a besta, né? Existem vários que estão dentro de uma redoma de vidro. Existem vários. Se a gente for fazer uma pesquisa aí, de quem está dentro de uma redoma de vidro, você vai ver o Papa João Paulo II, você vai ver uma freira aí que era do sistema aí da Igreja Católica também, que eu não lembro o nome dela agora. Aí também tem um lá fora, que eu esqueci como que é o nome dele? Aquele que era um militar, que era um... O Lenin, né? O Stalin. Exatamente. Lenin. O próprio Lenin está dentro de uma redoma de vidro também. Entendeu? O próprio Salomão. Né? Salomão está dentro. Vidro, né? Nós temos informações de que o rei Salomão, o corpo de rei Salomão, ele está dentro de uma redoma de vidro nas Ilhas Salomão. Entendeu? Isso. Tudo isso, as informações dentro dos livros ingleses, na língua estrangeira, nos trazem essas informações. Olha que bomba. Exato. Quer dizer, eles preservaram o corpo de Salomão, né? E isso daí é muito lógico, porque ele foi um dos homens mais importantes para a maçonaria daquela época, né? Entendeu? Então, eles preservaram ali o corpo dele. Você vê que Salomão, ele fez um sacrifício de mais de 1000 bois. E para quem foi esse sacrifício? Para Lúcifer, né? Que é o deus da maçonaria. Exatamente. Deus da maçonaria, tá? Quem lê os livros de Gustavo Barroso, História Secreta de Gustavo Barroso, né? Tem vários livros de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso entrega totalmente as informações ali. Né? Tem gente que diz que os livros não são originais. É igual o sistema, né? Os livros são editados em editoras. Os livros são registrados na Academia Brasileira de Letras, Museu Nacional. E tem esses livros originais. Eles são caros, mas existem sim. Só que eles são caros e raros, né? Mas existem. Porque você lembra daquele livro do Rondinei, que nós fizemos uma live há um tempo atrás aí, que o Rui Barbosa queimou vários livros, né? E ele não dizia livro, dizia escrituras. Exatamente. Escrituras. E você sabe que o Rui Barbosa, ele viajou por diversos países, né? Diversas regiões aí do mundo, né? Dentre elas, a França e a Inglaterra. E quando ele chegou aqui, ele tratou imediatamente de apagar os vestígios, né? Ele tratou de queimar os registros dos escravos que trabalhavam nas senzalas e nas fazendas. Entendeu? Quer dizer, toda a história que poderia comprometer a República,
ela foi, dentro da medida do possível, destruída através do fogo, queimada, para que hoje não soubessem da verdade. Porém, como trata-se de profecias, né? Nós sabemos que a profecia se cumpre, e então tudo isso acabou sendo em vão. Acabou sendo em vão. Você vê que, Rondinei, que claramente, se a gente analisar ao ponto de início que nós começamos a descobrir essas verdades, é algo impressionante. É realmente um milagre. Porque a gente não sabia de nada, a gente começou do zero, a gente tinha várias informações de várias pessoas, né, em vários canais, né? A gente começou a pesquisar fundo, começou a descobrir que a história realmente foi muito ocultada. Muitas pessoas não conseguem sair desse sistema que foi imposto, né? Que foi obrigadas, as pessoas foram obrigadas a cultuar essa besta aí, né? Essa que é a grande realidade. E muitas pessoas ainda estão seguindo esse sistema de Lúcifer, né? E infelizmente só vai sair, né? Só vai sair 100% com a restauração do próprio Yahushua, né? O livro Yahushua, o Messias Preto, é bem claro, né? É bem claro. No livro Yahushua, o Messias Preto, tem várias passagens, eu vou fazer uma live depois, que ele mesmo fala, sou eu quem vai restaurar tudo. O próprio Yahushua diz, sou eu quem vai restaurar tudo. Então, prosperidade, Yahushua. Corpo que não vai morrer, corpo que será incorruptível, corpos que terão poderes, dada por Yahushua. Somente Yahushua quem vai restaurar tudo. Somente Yahushua. Se alguém disser que vai ser A ou B, não. Só Yahushua. Vai ter prosperidade aí, então, né, dizem aí que vai ter isso, vai ter aquilo, tal. Não vai ter prosperidade de homem entregando nada a homem. Isso é tudo ilusão. Tudo informação do sistema. Umas pessoas me mandaram aí uns vídeos que eu já tinha visto há uns 6 anos atrás ou 8. E quando eu olhei o vídeo, eu já sabia o conteúdo. Aí agora estão enviando para mim um livro, o vídeo do rei, um rei, suposto rei lá na Inglaterra. Gente, tudo aquilo ali é uma farsa. As pessoas descobriram que aquela rainha Elizabeth é uma impostora. E agora eles estão botando um rei para dizer... E as pessoas estão engolindo isso aí. Gente, é mais um impostor. Não existe... Não, gente, nós pretos, nossos antepassados eram reis aqui. Não existe rei, não existe outros reis. Isso aí já passou. Não sei como as pessoas ainda estão caindo nessas histórias fantasiosas do sistema. Porque todo momento, um mês atrás aí é a Operação Strong. Gente, como é que a maçonaria vai prender a outra? Não, mas vai prender no Brasil. Chega semana que vem, chega não sei o que. Gente, isso é da invenção da mídia. Eles não têm o que fazer. Então, eles ficam inventando informações para as pessoas. É como se fosse uma anestesia nas pessoas. A tal perspectiva da esperança. As pessoas cheias de esperança por uma coisa que não virá. A nossa prosperidade, nossa vida para todo sempre, os nossos corpos, né, incorruptíveis, né, digamos, nossas grandezas que Yahushua vai nos dar, só Yahushua que vai nos dar. Não aguardem coisas desse sistema. Não aguardem, porque não virá. Vocês vão se decepcionar. Quem está aguardando informações boas desse sistema vai se decepcionar. Não, e outra coisa. E outra coisa, se você for analisar,
toda a riqueza desse mundo, ela pertence a quem? As 12 tribos. Exatamente. Só que somente Yahushua, ele restituirá de volta toda toda a riqueza, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi, né, arrancado do povo hebreu. Entendeu? Agora, eles levaram daqui do Brasil. Se a gente for entrar dentro dessa história aí, nós vamos levar mais 4 horas aí só de história, né? História do Brasil. Se a gente for entrar dentro dessa questão agora, se a gente for entrar dentro dessa questão, e outra coisa, Jussier, o próprio Lúcifer, ele fez essa proposta para Yahushua, oferecendo para Yahushua todos os reinos desse mundo, se ele se prostrasse e se curvasse para ele. E Yahushua não aceitou, entendeu? Não aceitou. Então não adianta o povo ficar pensando que vai haver uma solução, entendeu? A única coisa que vai acontecer, que nós temos assim um respaldo histórico dentro da própria história do Brasil, né, e do mundo, é que durante os 7 anos de reinado da besta, os primeiros 3 anos e meio, ele irá aparentemente solucionar o problema da humanidade, aparentemente irá solucionar, porque a Escritura diz que haverá também um acordo de paz que será feito com o povo hebreu. Porém, esse acordo será quebrado. Você vê que o homem não tem condições de manter a própria palavra dele. Entendeu? Exatamente. A corrupção fala mais alto, né? A corrupção fala mais alto. Então, ele nunca vai cumprir aquilo que ele promete. Ele pode prometer os céus e a terra. O próprio Lúcifer, a própria besta, ela irá solucionar aparentemente, os problemas da humanidade. Mas na segunda parte, da segunda semana de 7 anos, predita pelo profeta Daniel, ele mostrará quem ele é e confiscará tudo. Confiscará tudo. Exatamente. E nós estamos próximos disso, né? Não há dúvida que nós estamos passando uma tribulação, né? Estamos Muitas próximos. pessoas aí Você vê que tudo o que está acontecendo aí já é um processo de andamento disso aí. Né? Exatamente. Quebrando todos os países para trazer a solução aí, a falsa solução, né? E ele se apresentar aí. Exatamente. A gente sabe que ele está governando esse mundo, a gente sabe disso. É ingenuidade a gente achar que não. Ele está governando. Então, sim. E ele vai aparecer de uma hora mais cedo ou mais tarde, para todos, né? Essa aqui é a grande realidade. Porque já para alguns ele já apareceu. Para alguns ele aparece. Isso é fato. Para alguns ele já apareceu aí. Nós temos vários relatos sobre isso, né? Vários relatos. Principalmente para o pé de barro. Exatamente. Você vê que essa questão do momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão morrendo mais porque tem medo da doença, né? Tem medo da doença. Agora, eu perguntei, eu fiz esse exame na empresa, todos fizeram exame na empresa. Aí eu perguntei à enfermeira, eu sou meio bisbilhoteiro para informação. Perguntei à enfermeira, onde foi que acharam esse vírus? Ela me disse, esse vírus foi encontrado em um animal. Se ela estivesse sozinha, eu ia perguntar para ela uma coisa. Mas como havia mais 3 pessoas, aí eu não perguntei. Mas, Rondinei, as abominações de Ezequiel capítulo 8, quem é que comete essas abominações com animais? Quem é que comete? A própria besta. Então, e quem são os seguidores da besta que fazem essas abominações que Ezequiel viu lá na porta do átrio? Olha, Ezequiel, o que eles fazem em oculto. Ezequiel 8. São aqueles que executam, né, as ordens dadas pela sociedade do Vril. Exatamente. Que é conhecido como pé de barro. Exatamente. Então, esse vírus foi encontrado no animal.
esse vírus, supostamente, né, ele foi coisas abomináveis entre seres humanos e animal, gente. É uma coisa que está lá em Ezequiel capítulo 8, as abominações que eles fazem ocultamente. Eles ainda dizem que o Criador não vai ver. Ainda dizem isso. Olha, José, então, deixa eu te falar uma coisa. Diomário, sim. Eu estou vendo aqui um comentário da Neuza Figueiredo e ela falou algo muito sério ali no comentário que ela fez aqui no chat, né? Sim. E ela está falando algo verdadeiro, verdadeiro mesmo. Por exemplo, foi feito aí, existe aí todo um projeto a respeito da implantação da nova ordem mundial, né? E essa nova ordem mundial, ela deu início nos Estados Unidos, né? Como a Lei Nesara. E para os países que fazem parte do G20, que são mais de 209 países que fazem parte do G20, trata-se da Lei GESARA, né? Que são uma lei, não é uma lei, na verdade ela é um tratado. Ela é um tratado, um acordo feito entre esses 209 países, o qual os Estados Unidos está liderando, né? Você sabe que a França e a Inglaterra sempre usou os Estados Unidos ali como ferramenta, né, de execução dos trabalhos e das ordens dadas pela Sociedade do Rio, entendeu? Então, essa questão de que a nova ordem mundial ela irá trazer um benefício, soluções financeiras, isso daí era para acontecer em todo o mundo, em um grau que desse condições para as pessoas elas terem condições de ter sua casa própria, de ter um carro para você poder se locomover para os lugares, de você ter um bom plano de saúde, de você poder ter condições de se alimentar e alimentar a sua família, cuidar das suas necessidades. Porém, isso não ocorre na prática. Entendeu? Isso não ocorre na prática. Porque, até mesmo, por exemplo, vamos usar aí essa questão dos países. São 209 países que fazem parte do G20, né? Eles receberiam uma ajuda humanitária, um valor exorbitante que seria trazido para esses países proveniente de uma repatriação de bens, porém, essa repatriação, ela não chega ao povo. Entendeu? Ela chegou num grau muito baixo, num grau miserável, para falar a verdade, aonde estão fazendo essa distribuição aí, que está supostamente, né, apenas cuidando das necessidades mais básicas do povo. Entendeu? Mas aquilo que era para ser feito para que o povo tivesse condições, isso não chega e nunca vai chegar. Entendeu? Por quê? Porque a própria corrupção, a própria ganância dos homens não vai permitir que eles façam isso e vejam o povo, principalmente aqui no Brasil, tendo uma condição de ser ou de ter alguma coisa que possa satisfazer e saciar as suas necessidades. Certamente, certamente. Eu também não acredito, né, nessa questão aí também. Eu creio que é somente o Yahusha quem vai trazer, vai restaurar toda a nossa história, né? Toda a nossa história que foi roubada e toda a nossa plenitude de vida, né? Para todo sempre, né? Eu creio nisso aí, né? Você sabe, como nós havíamos comentado hoje na live, né? A gente havia comentado, o Diomário caiu aí, né? Acho que a internet dele deu algum problema. Você sabe que, como nós havíamos comentado aí hoje na live, que nós fizemos hoje às 10 horas da manhã, a gente sabe que essa lei Nesara e Gesara, ela é a implantação da nova ordem mundial. Isso está inserido dentro da República, e você sabe que a República ela favorece apenas uma pequena classe. Ela nunca vai atender às necessidades da população. Entendeu? Não há dúvida. Então, porque aquilo que era para ser feito, ela deveria chegar ao povo, mas nunca vai chegar. Entendeu?
a intenção é outra. Existem intenções, né? E eu creio que até essa questão desse vírus foi desenvolvido aí, criado justamente para impedir que essa ação chegasse em todo o mundo, principalmente aqui nas Américas, aqui no Brasil, na mão do povo pobre, do povo que nunca teve nada. Exatamente. Eu realmente eu tô convicto, né, que só o próprio Arusha mesmo é quem vai restaurar toda a nossa condição em todos os aspectos. Exatamente. Eu não creio que o ser humano aí que está no poder junto com Lúcifer, pô, já é um absurdo. Como é que você tem coragem de se fazer um pacto com Lúcifer? Aí você acreditar numa pessoa dessa, a pessoa todo ano vem enganando aí no mundo todo, né? Essa questão de voto é no mundo todo. Apesar que eles é quem decide nos bastidores, né? O voto é só uma questão realmente para iludir. E as pessoas ainda caem numa dessa, entendeu? Ainda discutem por isso. É complicado. Muito complicado. Eu vejo que é muito complicado as pessoas enxergarem a verdade. Para sair digamos, da comodidade do sistema, não é fácil. Até quem se acha gigante não consegue sair. Essa que é a grande realidade. Existe todo um projeto ali que, se você não entrar na jogada, jamais eles vão permitir que alguém faça alguma coisa, entendeu? Essa é a realidade. Você vê que o Brasil sempre foi explorado. O Brasil, desde a época anterior a 1500, porque dentro da história oficial, né? Vamos entrar um pouquinho dentro da história aqui, Jussi. Dentro da história oficial do Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500. Dentro da história oficial apresentada aí pelas as instituições aí de ensino, entendeu? Porém, nós temos informações, temos livros, né? Principalmente livros na língua inglesa, onde trazem a informação de que isso não é uma realidade. Porque se você pegar a questão da história da Catedral de Notre Dame, né? E os templários já conhecia, porque você vê que dentro da própria Bíblia, João Ferreira de Almeida aqui, ó, dentro da própria escritura, no livro de 1 Reis, capítulo 10, Salomão, ele veio com as naus do rei Irã aqui pegar madeira, pedras preciosas, ouro, animais, e tudo quanto foi coisa que ele pôde levar, eles levaram daqui, de Jerusalém, daqui das Américas, entendeu? Levaram, porque aqui é onde tem a madeira de cedro, aqui é onde tem diversos tipos de madeira odorífera, entendeu? Tudo aqui da América, né? E quando você entra dentro da questão da Catedral de Notre Dame, você vê que a parte estrutural de cima da catedral foi construída com madeira de cedro. E da onde veio essa madeira? Exatamente, do Brasil, né? Do Brasil. E isso ocorreu no ano de 1100. Por volta do ano de 1100. Então, se isso ocorreu por volta do ano de 1100, como que o Brasil foi descoberto em 1500? Exatamente. Não tinha como, em 500 anos, eles ocultar toda a verdade. Essa aqui é a grande realidade. Eles demoraram esse milênio mesmo aí, né, para ocultar toda a verdade. Essa aqui é a grande história, né? Não tinha como eles ocultar tudo, né? A toda a varredura de livros, né? De todo tipo digamos, de indumentária, né? Para que eles puderam roubar daqui e esconder, eles fizeram isso. Eu não lembro qual é o apócrifo agora que fala que Obezedeque, através de 2 anjos, levaram algumas coisas que só quem poderia usar eram os sumos sacerdotes lá, né? Eram os levitas, e essas indumentárias, né? E tem um nomezinho lá que eu não lembro agora, relíquias preciosas, o próprio Obezedeque levou junto com os anjos, e sem contar que Obezedeque entrou dentro do paraíso com essas indumentárias daqui, tá? Tá lá, eu não lembro qual é o apócrifo agora que fala, mas aconteceu isso. Ou seja, o que era para os askenazes, essa tribo de Dan, né, que Abraão fala que a serpente, foi a serpente das 12 tribos, né, que é caracterizada pelos holandeses e dinamarqueses, para eles não colocar a mão, então
foi obrigado a vir 2 anjos, junto com o Melquisedeque, para entrar no paraíso com essas indumentárias que ser humano nenhum, além dos autorizados, não podia pegar nessas relíquias preciosas aí que, digamos aí, nossos antepassados usavam, né? Também teve isso. Exatamente. E você vê nisso tudo. E realmente era coisas preciosas que o homem não sabe nem o que é ainda, porque a gente não tem esses livros originais para a gente ler e saber o que é. Eles tiraram lá, né? Como eles colocaram aqui em Apocalipse, esse que está sentado, né? Você vê, ele usa o pronome para ocultar Yahushua. Então, eles são canalhas, esse pessoal que está do lado de Lúcifer, né? Eles já sabem que já estão perdidos, então eles se aprofundam mais na canalice, né? Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa para você, que eu acredito que isso irá acontecer muito em breve. Eu sei que tem pessoas aqui que são até pessoas influentes, que não se manifestam, mas elas acompanham a live, elas acompanham as lives, elas têm conhecimento de tudo aquilo que estamos falando. E essas pessoas, José, mesmo elas sendo parte do povo Askenaz, mas são pessoas que elas veem as coisas de forma contrária ao sistema. Eu creio que essas pessoas elas podem ajudar a gente nos trazendo esses livros, né, nos fornecendo, nos doando esses livros originais para que esses livros cheguem na nossa mão, entendeu? Para que a gente possa completar o andamento de todas as pesquisas dentro da história ocultada do Brasil. Eu também creio que... Eu sei que tem gente que tem muita posse financeira, que tem até esses livros. Tem gente que tem até esses livros que a gente sabe que são originais, porque alguém guardou esses livros originais antes que o sistema pegasse, né? E que passa de geração em geração, muito guardado, né? Para os seus parentes, né? E eu sei que esses livros aí, alguém vai se sensibilizar em nos dar esses livros aí, para que a gente possa mostrar essas verdades, né? Que a gente possa dar mais informações mais precisas, né? Sobre o que está oculto, né? Eu creio que acontecerá isso, Olinei. Eu creio também. Eu também creio, até por questão do cumprimento das profecias. Entendeu? De qualquer forma, como eu disse para você, tem muitas pessoas, até que nós conhecemos mesmo, né? Pessoas que nós temos conhecimento e temos até um certo contato, que elas não podem se manifestar devido à posição dela, secular, né? Entendeu? Porque o sistema, ele não essas pessoas não podem se expor, né? Elas não podem se expor, mas elas acompanham e sabem que tudo isso que estamos falando é verdade. Exatamente. Eu tenho uns amigos, né, que a gente tem vários irmãos, né, como os americanos falam, vários brothers, que são juízes, promotores, advogados, empresários. Gente, o povo de Yahushua está crescendo. Só que a gente sabe, a gente entende que a melhor forma para que essas verdades sejam faladas é realmente nos dando, né, nos fornecendo esses livros aí, chegando a esses livros e nos mandando, nos enviando, né? Isso para mim, não tem preço. Não tem preço. Certeza. Com certeza. Não tem valor nesse mundo que pague isso. Exatamente. Não porque tem preço. Porque o nosso trabalho, o trabalho que está sendo feito para Yahushua, ele não consiste em questão financeira, né? Assim, somente, né? Ele não está baseado somente na questão financeira. E eu não vou descartar aqui, porque eu seria um hipócrita se eu falasse para você que a questão financeira também não é importante para a gente. Eu estaria mentindo. Como que eu estaria fazendo essa live junto com você agora se eu não tivesse condições de ter uma internet? Entendeu? Exato. Como que eu estaria fazendo essa live aqui com você se eu não tivesse condições de ter um celular ou um computador ou algum equipamento que me desse condições de trazer essas informações através das redes sociais? Eu estaria sendo hipócrita. Porém, nós não vamos fazer igual o sistema faz, porque o sistema arranca a lã das pessoas em cima de uma mentira. E o nosso interesse aqui é trazer a verdade ocultada.
aquilo que foi ocultado e que foi tirado das 12 tribos que estão aqui nas Américas. Exatamente, exatamente. Eu digo a mesma coisa. Eu estou usando a internet aqui com recurso, né? Eu fiz um plano da operadora aqui local, porque o meu número lá do Ceará não funciona aqui. Então, comprei outro chip e tal, fiz um plano, porque aí eu posso usar a internet no celular, né? Sem usar o Wi-Fi, né? Porque o Wi-Fi é complicado ter Wi-Fi aqui e tal, porque, né, mas aí eu comprei a internet, então, justamente com a ajuda das pessoas que nos ajudam, né, financeiramente. Agora, riqueza para a gente mesmo é que esses livros originais cheguem em nossas mãos, né, dada por alguém, né? Isso aí, para a gente, é muito... Nossa, vai ser uma coisa muito gratificante. Exatamente. E eu quero aproveitar a oportunidade também, José, para agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado com livros, com doação de livros, a todos aqueles que têm nos ajudado financeiramente. Tem muitas pessoas que têm nos ajudado. Eu não vou citar os nomes aqui por questão de ética, né? Mas tem muitos irmãos que eles sabem, muitos estão acompanhando a live e sabem que têm nos ajudado. E nós somos gratos a essa ajuda que temos recebido de vocês e que tem nos dado condições de levar a promessa de Yahushua através das redes sociais, né? Mas Exatamente. Aqueles irmãos que têm livros de história, vocês que têm livros de história guardado, vocês que sabem de informações, mas que vocês também não podem se expor, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Através dos nossos telefones, tudo, e passar, e aí nós podemos ver uma forma de poder estar adquirindo, através de doações, esses livros, né? Para que a gente possa trazer as informações que estão ocultadas. De repente, tem pessoas aqui, eu sei, que tem uma biblioteca maravilhosa na casa dela, mas ela não pode se expor, porque ela é uma pessoa, de repente, ela é uma autoridade, de repente, ela é uma pessoa de destaque na mídia, ela não pode se expor, mas ela pode fazer isso, nos dar essa condição para que a gente possa passar a história do nosso país, né? A história do Brasil dentro do contexto verdadeiro e não daquilo que foi nos passado de forma errônea. Exatamente. Então, eu também agradeço a todos que estão nos ajudando aí. As pessoas sabem que a gente... muitas pessoas vão confirmar isso, pode confirmar. Tem gente que me oferece ajuda e às vezes eu digo que não estou precisando naquele momento, entendeu? Muitas pessoas sabem disso, né? Quando a pessoa me diz que vai me ajudar, não são todas as pessoas que eu digo, não, mande aí, não é assim. Eu só realmente peço, né? Ou nem peço, às vezes eu digo, não, eu aceito quando realmente eu estou precisando. Muitas pessoas sabem disso aí, né? Então, mas esses livros, a gente faz realmente um grande apelo aí, que chegue esses livros originais em nossas mãos. E a gente sabe que muita gente, né, de influência social mesmo, né, tem esses livros, né? Sejam complacentes, generosos, né, com o nosso trabalho, né, com a verdade de Yahushua, e nos envie esses livros aí, tá bom? Então, da minha parte, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Obrigado aí a todos do chat, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que a gente conhece aí. Muito obrigado mesmo, né? E que Yahushua nos conduza até a nova terra prometida, né? Exatamente. E aqui, inclusive, José, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Aqueles que preferirem comprar esses livros, de repente a pessoa tem uma dificuldade, né? Às vezes a falta de tempo de se locomover até uma agência bancária ou até uma lotérica para estar fazendo um depósito, né? Para que a gente possa estar adquirindo esses livros. Nós sugerimos que a pessoa também possa comprar através de sites e nos enviar. É uma das opções também, né? Que nós também aceitamos. A pessoa pode estar fazendo um envio do próprio livro para a gente através dos correios, entendeu? Isso daí vai ser de grande ajuda para que a gente possa estar trazendo essas informações e ajudando o nosso povo brasileiro a acordar para tudo aquilo que foi ocultado da gente. Nós sabemos, né, e temos certeza que tem muita gente aqui, pessoas maravilhosas, pessoas sérias,
acima de tudo, e que são compromissadas com a verdade. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas irão nos ajudar nessa questão. Isso, eu também estou aguardando aí algumas ajudas aí, né? De livros, né? Livros, acessórios para melhorar o canal. Eu também estou aguardando aí. Obrigado mesmo Isso. aí. Não vou dizer também quem são as pessoas, mas muito obrigado mesmo, né? E eu tenho 2 livros que eu estou aguardando aí o recebimento, né? Vai chegar na casa da minha mãe lá no Ceará, mas lá meu irmão assina lá o comprovante e guarda lá até eu chegar, né? Então, muito obrigado a todos mesmo aí, e que a Rúshua vivencie sempre dentro de vocês, né, e de todos nós. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado. Eu agradeço, né, a atenção de todos vocês do chat que estão aí acompanhando, vocês que estão assistindo essa live, que assistirão posteriormente, muito obrigado e uma excelente noite de domingo para todos vocês, e que o Salvador e a Rúshua possam honrar cada um de vocês e o trabalho das mãos de vocês abundantemente, tá bom? Até a próxima live. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.